em dezembro do ano passado, 120 dias para que nós chegássemos a um entendimento sobre o litígio que se estabeleceu entre o governo Bolsonaro e os governadores no ano passado em relação ao ICMS sobre combustíveis, uma vez que a lei aprovada pelo Congresso previa uma reparação, né? Esse dispositivo foi vetado e o Congresso derrubou o veto. Então se estabeleceu um contencioso. Eu assumi sabendo disso. Eu estou aqui na presença do governador do Piauí, o Rafael Fonteles, que foi o escolhido pelo grupo de coordenadores para representá-los perante o Ministério da Fazenda. O Rogério Seron, secretário de Tesouro, se debruçou sobre isso durante muitas semanas. Os números discrepavam muito. O número da Fazenda, que na verdade era uma portaria que foi publicado ano passado, toque de caixa, sem nenhum preparo técnico consistente, né? O ministro, na verdade, logo saiu de férias e a equipe se desmantelou, e a conta dos governadores, né? Essa sim mais embasada, mas que chegava a um número bastante difícil para nós de lidar. Então estava entre 18 bilhões de reais a reparação e 45 bilhões de reais. Então nós tínhamos que nos debruçar sobre esses dois números e verificar onde é que poderia estar o equívoco, como é que foi feita cada conta. E nós estamos falando de 26 estados e do Distrito Federal, né? Então estamos falando dos 27 unidades da federação, cada uma com o seu ponto de vista, porque a reparação era em função da realidade estado por estado. Então, eu tive a boa vontade aqui do governador Rafael Fonteles, bem como dos outros 26 governadores que mantiveram conosco a mais alto nível de diálogo, e o Tesouro Nacional mobilizou os recursos humanos necessários para enfrentar todas as contas e chegar a uma conclusão. Então, o que hoje a equipe do Tesouro e as 27 equipes, a bem dizer, dos estados, nós chegamos ao número que num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber, e isso vai ser dado um tratamento específico quando isso aconteceu. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, Piauí também, que foi favorecido, e isso vai ter que ser dado um tratamento específico. Em outros estados aconteceu diferente, né? E aí tem um saldo a receber. Isso vai ser publicizado no momento em que o Supremo Tribunal Federal e os poderes da República, incluindo o presidente da República, porque eu estou sabendo agora que foi fechado o entendimento, vou levar ao presidente Lula e vou levar também ao conhecimento, quando eu digo eu, nós, porque na verdade os governadores farão o mesmo, né? Liderados pelo governador do Piauí, fazer chegar ao presidente da República, ao presidente Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, a memória de cálculo, tudo bonitinho, para que não paire dúvidas sobre, até porque envolvendo tanta gente no acordo, não tinha nem como essa conta não ser muito bem feita, né? Porque eram muitos os envolvidos, e nós fizemos
tudo para chegar ao consenso. Então, nós estamos chegando ao consenso entre 27 governadores e a União. Isso não é uma tarefa simples, porque cada realidade é uma realidade. O Rio Grande do Sul é de um jeito, o Piauí é de outro, São Paulo é de outro. Então, foi feito um esforço monumental, deu muito trabalho, mas eu, como havia prometido para os governadores, eu não ia terminar março sem essa pendência resolvida, como nós estamos tentando fazer com toda essa herança trágica de desequilíbrio orçamentário, tanto nos entes federados quanto na própria União. E termino dizendo que parte desses valores já foram compensados e a parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas da União esse ano. Então, nós estamos diluindo os efeitos desse acordo para que a gente consiga acomodar nas nossas projeções e metas que já foram anunciadas, inclusive, desde janeiro. Então, está bem acomodado para que nós não tenhamos nenhum tipo de surpresa vinda daí. Temos muitos desafios pela frente, temos uma economia que vem em retração, temos um cenário internacional muito desafiador. Hoje está um dia muito tenso no mundo, então tem muitas coisas que têm que ser observadas. A situação mundial é delicada, do ponto de vista de inflação, risco de crédito, uma série de coisas que estão sendo consideradas. Mas dito isso, o que eu quero dizer é que esse acordo não afeta as nossas projeções, nem para esse ano, nem para o futuro, por enquanto, no que diz respeito àquilo que foi anunciado em janeiro. Então, eu vou passar a palavra e agradecer a presença do governador Rafael Fonteles, que é um querido amigo, uma pessoa que teve, durante essas semanas, uma paciência muito grande, porque ele tinha a difícil tarefa de sopesar, né, os argumentos vindos do Tesouro Nacional e dos seus 26 pares. E não foi uma tarefa simples coordenar as expectativas de tanta gente em proveito, né, de um entendimento. Então, passo a palavra a ele agradecendo a generosidade e a habilidade de conduzir o processo do lado de lá, e espero ter ficado à altura dos seus esforços para trazer esse entendimento ao conhecimento do país. Eu falei para vocês, eu sempre falo a verdade para vocês não terem retrabalho. Eu falei, semana passada eu vou concluir o arcabouço no âmbito da Fazenda. Essa semana concluo no âmbito da área econômica. Semana que vem eu apresento para o presidente da República. Já disse isso, inclusive, na reunião ministerial, que estou pronto para... Já falei com vários interlocutores que são pessoas-chave para que nós tenhamos segurança, né, do desenho que está sendo apresentado. Vamos apresentar assim que o presidente abrir a agenda semana que vem para ele, porque é ele que vai dar a palavra final. Mas nós já temos na área econômica um entendimento sobre isso. Agora mesmo discuti um pouco aspectos mais gerais do arcabouço com o matemático Rafael Fonteles, que é aluno e professor do INPA, né, lá no Rio de Janeiro, e nós estamos muito seguros de que nós temos condições de apresentar para o presidente Lula e ele, evidentemente, dá um encaminhamento que ele considerar desejável, né, para o país. Eu não estou adiantando nada agora, porque não seria nem delicado, eu não tendo falado com o presidente ainda, depois que ele tomar conhecimento, aí eu fico à vontade para falar com vocês, de forma mais segura, para não passar informações incompletas. Isso mexe com humores, faz pessoas ganhar dinheiro, outras perder dinheiro. Eu não estou querendo prejudicar ninguém. Por isso que o zelo com a informação ele tem que ser tomado, sobretudo, da autoridade econômica, porque se eu não tiver zelo com isso, eu vou estar prejudicando alguém, né, e desnecessariamente. Assim que ele tomar conhecimento, aí sim
nós vamos abrir uma discussão que, aliás, vocês sabem, isso vai depender de lei complementar, então não tem como, vai passar pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, com um quórum qualificado, é uma discussão bastante... A regra a regra é simples, mas assim, ela tem uma dinâmica própria e ela vai passar pelo escrutínio do Congresso. Então, nós temos que ter cautela e procurar respeitar o trâmite para não prejudicar ninguém. Governador. Bom, eu queria agradecer ao ministro Fernando Haddad, o secretário do Tesouro Seron, todos aqui da imprensa, registrar a importância desse acordo que foi celebrado. Como disse o ministro, não foi algo simples, porque eram 27 situações distintas, né? E ainda tinha que combinar com a situação fiscal da União. Mas eu queria aqui agradecer o esforço e a compreensão dos 27 governadores. Eu fui colocado como coordenador neste processo específico, estou aqui representando os 27, e a gente conseguiu, ao longo dessa semana, fechar os últimos detalhes dessa proposta que une a União junto com os 27 estados, vamos levar ao Supremo Tribunal Federal e também ao Congresso Nacional, assim como o ministro Fernando Haddad vai levar para o presidente Lula. O fato que isso eu reputo aqui como muito importante, ministro, que esse diálogo aconteceu de maneira muito tranquila, muito receptiva, de parte a parte. Eu acho que isso também vai contribuir para a nova etapa que vem adiante, que é a discussão da reforma tributária. Sem sombra de dúvida, os estados são muito interessados nessa questão, até porque o tributo mais complexo é o ICMS, ele é que precisa ser reformado de fato, e o país ser colocado em linha com a experiência internacional. O Brasil realmente está muito atrasado nessa questão tributária, e essa reforma, a gente acredita muito que ela tem condições de ser votada e aprovada esse ano no Congresso Nacional. Mas não poderíamos partir para essa discussão sem resolver essa pendência de 2022. É bem verdade que foi gerada na gestão passada, mas aconteceu e a gente tinha que se debruçar sobre a matéria. Então, chegamos a esse entendimento. Como o ministro falou, alguns estados compensaram mais do que o valor acordado e alguns estados passarão a ter agora, né, a maneira de serem compensados ou via redução de dívida ou até mesmo aporte, em algum caso que não tenha dívida. O fato é que nós chegamos a esse entendimento e vamos levar os outros poderes para poder isso ser homologado no Supremo Tribunal Federal, porque é uma matéria que envolveu o Judiciário, envolveu o Legislativo, envolveu o Governo Federal, envolveu os governos estaduais. Então, se não houver realmente um acordo global, vai continuar tendo problemas, chance de novas alterações legislativas, chance de ter alguma decisão diferente do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que esse acordo foi um pouquinho demorado, porque precisava combinar com vários atores diferentes. Então, a gente vai levar o governo federal e o governo dos estados para o conhecimento do ministro Gilmar Mendes, do ministro André Mendonça, do ministro Fux, que são os relatores das ações que envolvem a Lei Complementar 192 e 194, e vamos também levar ao Congresso Nacional, até porque envolve também uma legislação que foi feita, então é importante que todos estejam cientes do acordo que foi celebrado. Eu termino aqui agradecendo toda a equipe da Secretaria do Tesouro e das Secretarias Estaduais de Fazenda, que se dedicaram todas essas semanas para que nós chegássemos a esse dia e pudéssemos anunciar o entendimento em torno do número, que é a base para que nós resolvamos as pendências que estão no Supremo Tribunal Federal e que tem o apoio do Ministério da Fazenda, porque foi muito injusto o que aconteceu ano passado, e é parte dos 300 bilhões de reais, né, de problemas que o governo anterior nos legou. Esse é apenas 10% dos problemas que nós estamos administrando, legados pelo governo Bolsonaro, mas é uma etapa vencida, importante, da sustentabilidade fiscal para os estados, o que também é importante, porque nós não estamos falando de uma dívida privada, estamos falando de uma dívida pública com um ente público. Então, isso, do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas nacionais, é muito importante também. A estados saudáveis significa contas públicas saudáveis. Tá bem?
O impacto esse ano é de 4, senhor. Depois vocês vão ter acesso a toda as planilhas, vai fazer circular, mas o impacto esse ano, senhor, que é o mais importante. O impacto, assim, ele vai estar diluído ao longo dos próximos, deste ano em mais 3, né, até 2026. Ele virá via abatimento de dívida, né, para aqueles estados que possuem dívida com a União. E em alguns casos, eles têm estados que não têm dívida, ou têm uma dívida muito pequena, e ocorrerá aportes nesses casos. Então, o total de compensação para 2023 vai ficar da ordem de 4 bilhões, e o restante sendo diluído ao longo dos próximos exercícios. Lembrando, mas nós vamos circular isso, mas nós vamos circular essa informação assim que terminar aqui a coletiva. A gente tem um material preparado aí pela equipe do Chico, a equipe de comunicação, e isso vai ser circulado para vocês com detalhes. Aí ele detalha no comunicado, fica mais preciso. Tem vários regramentos, não vou ter que ficar falando todos os detalhes aqui, e vocês vão receber. Então, isso nós vamos ao Supremo Tribunal Federal discutir, mas conforme eu disse, eu vou levar ao conhecimento dos presidentes do Senado e da Câmara, porque afinal de contas foi, até por respeito ao Poder Legislativo, como foi aprovado lá, é importante que eles tenham conhecimento que existe essa questão ainda a ser discutida. Não obstante isso, os estados já têm uma decisão preliminar sobre mudar a forma de cobrança para a ADREM. Na verdade, ministro, é uma decisão do ministro André Mendonça, que já determinou também que em 120 dias se fizesse o ADREM também da gasolina, e não apenas do diesel e dos outros combustíveis, como já foi feito. Isso está sendo debatido dentro do âmbito do Concefaz. Então, qualquer que seja a decisão sobre essencialidade, o ADREM contempla muito o que a Fazenda recomendava desde sempre. Aliás, não é de agora que se estabelece, não é de agora que essa proposição foi feita. Há muitos anos se discute o ADREM com combustíveis, né? E agora, assim como foi feito com o diesel, vai ser feito com a gasolina, o que significa que qualquer que seja a variação do preço do petróleo, né, isso não vai afetar a alíquota fixa que é cobrada por essa sistemática, o que é muito melhor e mais justo com o contribuinte. Então, a essencialidade ela perde um pouco vamos dizer, a importância que tinha a partir dessa decisão do CONFAZ de estabelecer o mesmo critério de cobrança. Tá bom? Obrigado.